Cara, você sabe que os nossos pais, eles são fundamentais na constituição da nossa personalidade. Mas você sabia que mesmo depois de adulto, é importante que você saiba exercer as funções materna e paterna em você mesmo? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Pois é, esses conceitos função materna e função paterna na psicologia analítica são usados para explicar um conjunto de cuidados que todo ser humano deve receber e desenvolver em si mesmo. E eu quero falar sobre eles hoje aqui com você porque é muito importante que, caso você não tenha conseguido desenvolver aí na tua infância ou na tua adolescência de uma maneira saudável, que você consiga desenvolver esses cuidados agora na vida adulta, você sendo responsável por si mesmo. Antes de explicar aqui o que é a função materna e paterna, eu preciso que você entenda algo muito importante sobre masculino e feminino. Quando a gente fala desses dois conceitos, a gente não está atrelando necessariamente feminino à mulher e masculino ao homem. Esses termos, feminino e masculino, eles são utilizados para categorizar um conjunto de características que a gente dá o nome de femininas e um conjunto de características que a gente dá o nome de masculinas. Então, você recebeu a tua função materna, que são características ali atreladas ao feminino, do teu pai, da tua mãe, mais de um monte de gente aí que te cuidou na vida, quanto a função paterna também de todas essas pessoas, da tua mãe, de outras mulheres, de outros homens e do teu pai também, tá certo? Então bora lá entender o que é a função materna. Essa é a função que os bebês mais precisam assim que nascem. É a função que é responsável por cuidar, por alimentar, por fazer aquilo pelo bebê que ele ainda não consegue fazer sozinho. Essa função de cuidado, de prover, de alimentação é algo que está diretamente atrelado a essa função. Sabe aquela noção de porto seguro? É exatamente essa sensação que a função materna dá para a criança, para a pessoa ali. E ela também é responsável por fornecer a gente a noção que a gente tem da gente mesmo. Imagina uma criança ali, por volta dos seus 3 anos, que faz um desenho que a gente não consegue entender nada, ela simplesmente, fez qualquer coisa ali no papel, ela ainda não tem coordenação motora suficiente para isso. E ela mostra para os pais e os pais dizem: nossa, que desenho mais lindo, que obra de arte, né? Você vai ser o próximo Van Gogh. Isso é função materna. É você conseguir revalidar as características que são inatas daquela criança, para que ela saiba que ela tem alguma coisa dentro dela, ela tem uma potência dentro dela que pode ajudar outra pessoa, que vai ser importante para o mundo. Agora eu quero te dar um exemplo também de uma função materna que é negativa. Negativa no sentido de ausente. E para isso, eu vou precisar que você tenha assistido o seriado The Big Bang Theory e tenha conhecido lá o personagem Leonard, que ele tem uma mãe ali bem quadradona, digamos assim. A mãe dele é um ótimo exemplo de uma função materna negativa, porque ela passou a vida inteira do Leonard duvidando dele, duvidando do potencial que ele tem, das capacidades que ele tem de trabalhar, comparando o desenvolvimento cognitivo dele com os irmãos e colocando ele como inferior nesse sentido. Então, esse aspecto da função materna, de valorizar as características que são inatas, ela não fez com o Leonard. Então, vamos entender agora o que é a função paterna. A função paterna é responsável basicamente por apresentar o mundo pra gente. Enquanto a função materna é bem responsável por constituir o nosso mundo interior, a função paterna nos apresenta e nos ajuda a enfrentar o mundo exterior. É aquela função que nos coloca limites, que nos apresenta as regras, mas que também nos incentiva a ir atrás daquilo que a gente quer conquistar no mundo. Essa função pode até colocar alguns limites aí no teu potencial, né? Fala, olha, você não vai ser esse Van Gogh todo, mas você precisa ir atrás, você precisa enfrentar o mundo se você quiser conquistar alguma coisa dele. Sabe aquela imagem de uma mamãe passarinho empurrando o filhote para fora do ninho para ele aprender a voar? Esse é um exemplo ótimo de função paterna. Ela tá incentivando ali que ele saia, que ele vá ganhar o mundo e saia desse mundo conhecido e de conforto que é o ninho dele, que ele já conhece. E agora um exemplo de uma função materna negativa. Negativa no sentido de ausente, mais uma vez. Lá no mesmo seriado, The Big Bang Theory, eu tô assistindo ele agora, por isso que os exemplos estão bem fresquinhos na minha memória. A Penny, que é a namorada do Leonard por algum tempo na série, ela quer ser atriz. Ela se mudou pra Los Angeles com o sonho de ser atriz. E aí ela conseguiu um emprego de garçonete e ela pensava que seria um emprego temporário, enquanto ela corria atrás do sonho dela de ser atriz. Bom, gente, a gente sabe que, olhando pro mundo real, saindo da ficção, já não é uma tarefa muito fácil você conseguir se destacar e ser uma grande atriz aí no mundo.
Mas a Penny, ela se acomoda naquele mundo que é conhecido para ela, naquela zona de conforto da garçonete. Falta essa gana de ir atrás. Ela passa muitos anos acomodada nessa função. Mas ok, eu falei sobre essas funções. Você deve estar cansado aí de ouvir materno, paterno, feminino e masculino. Mas e aí, na vida de um adulto, como é que isso pode te afetar? Na vida adulta, a gente precisa fazer uma manutenção dessas funções. Bora lá. A função materna, ela é super responsável pelo cuidado. Como é que você tem se cuidado? Como é que tá o teu autocuidado, a tua higiene pessoal? Como é que você tem cuidado da tua casa, do teu lar? Como é que tá a tua autoestima e a noção que você tem de si mesmo? Uma função materna mal desenvolvida pode gerar problemas aí relacionados à autoestima e à insegurança, como é no caso do Leonard, que eu falei pra vocês do seriado. Ele é uma pessoa bem insegura. A função paterna é aquela responsável por te incentivar a se arriscar, a ir com medo mesmo, porque é natural ter medo, você não consegue controlar todas as variáveis aí ao teu redor, mas ir porque sabe que você tem potencial pra correr atrás daquilo. E como é que tá a tua relação com o medo? Como é que estão essas funções da vida adulta aí, da tua vida financeira, de você conseguir prover pra você mesmo, trabalhar? Você tem conseguido desempenhar de uma forma que te deixa satisfeito? Problemas relacionados a medo e a independência, por exemplo, podem estar relacionados com a função paterna mal desenvolvida. Essas são algumas das repercussões que essas funções podem ter na tua vida. Mas é muito importante aqui destacar, gente, que eu não tô trazendo esse vídeo aqui pra gente ficar culpabilizando nossos cuidadores, nem olhando pra isso e apontando o dedo por X ou Y razão. É importante que a gente consiga perceber como é que isso tá construído dentro da gente e ajustar, cuidar daquilo que precisa ser equilibrado. Porque de nada adianta que a gente apontar dedo ou pensar que foi por causa disso e daquilo. Na verdade, isso é até uma atitude um pouco imatura. A gente ficar responsabilizando ali outras pessoas por algo que a gente pode mudar e fazer acontecer. Me conta aqui nos comentários, você gosta quando eu trago esses conceitos da psicologia aqui pra gente conversar, pra esclarecer mais pra vocês? Quero saber aí de você para poder trazer mais vídeos que te agrade aqui no canal, né? Inclusive, não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito por aqui e deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Eu te vejo na semana que vem, na quarta-feira, com mais um vídeo novo por aqui. Um abraço e até lá!